Seja bem-vindo ao podcast do Ministério Fronteira. A mensagem que você vai ouvir foi pregada pela pastora Elaine Cruz na nossa igreja na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Nossa oração é para que você seja abençoado por essa palavra. Olá, hoje eu quero pensar com você no Salmo 23. É um salmo tão conhecido, é um salmo que muita gente sabe de cor, mas que nesses dias e esses momentos tão difíceis, quando nós estamos vivendo essa pandemia do coronavírus, ele fala ainda mais no nosso coração. O primeiro versículo, o salmista escreve: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Algumas versões trazem: de nada terei falta, porque ele é o meu pastor. Este salmo é um salmo de Davi, de um homem que era pastor de ovelhas, de um homem que desde criança pastoreava no campo. Ele sabia o que era ser pastor, ele sabia o que é estar longe de casa, ele sabia o que é passar dias e dias andando como ovelhas, cuidando de ovelhas, ovelhas que não são inteligentes, ovelhas que se perdiam facilmente, ovelhas que tinham medo de lobos, ovelhas que não sabem se defender, ovelhas que se perdiam e que muitas vezes ele tinha que ir atrás, ovelhas que ele cuidava e que cuidava com amor. Ele mesmo diz que em alguns momentos ele enfrentou o urso, ele enfrentou leões, porque ele sabia do seu compromisso com as suas ovelhas. Se ele, que era homem, conseguia imaginar o papel do pastor, é muito lindo quando ele escreve dizendo: o Senhor é o meu pastor. E quando ele faz isso, ele se coloca como ovelha. Quando ele faz isso, ele se coloca aí sim, no lugar daquele animal pequeno, frágil, burro, que não enxerga muito, aquele animal que não sabe se defender, aquele animal que nem mesmo sabe brigar, aquele animal tão complexo, mas ao mesmo tempo tão fragilizado, que é uma ovelha. E quando ele diz: o Senhor é o meu pastor, ele está dizendo o seguinte: eu estou nas mãos do melhor pastor. Nós gostamos muito de dizer que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas eu gosto muito da versão quando diz: o Senhor é o meu pastor, eu sou uma ovelha, mas eu de nada terei falta. Em inglês eles dizem: eu não desejo mais nada. Quando o Senhor, Deus, é o nosso pastor, quando de fato Ele é Senhor da nossa vida, o que a gente vai desejar? Porque na verdade, quando Ele é a nossa porção, quando Ele é o nosso Deus, quando Ele vai à nossa frente, quando nós temos a convicção que a nossa vida está nas mãos dele, que nós fomos costurados ainda no ventre da nossa mão por esse Deus poderoso que cuida de nós, que Ele nos vê. Mesmo em toda a sua soberania e excelência, ainda assim, Ele conhece, Ele sabe quantos fios de cabelo nós temos na nossa cabeça. Ele sabe exatamente do que é que a gente necessita. Ele conhece os nossos pensamentos, ainda antes que a palavra saia ou chegue na nossa língua, isso é, quando ela ainda está sendo processada no nosso cérebro, Deus já sabe aquilo que nós vamos falar. Ele sabe o que a gente sente, Ele conhece a nossa dor, Ele conhece a nossa história, Ele conhece todas as nossas memórias, Ele sabe aquilo que ninguém sabe, Ele sabe aquilo que a gente ainda vai descobrir, até mesmo sobre a gente, Ele já sabe. E quando Ele é o nosso pastor, a gente não deseja mais nada. Nós vivemos num mundo, numa sociedade que quer tantas coisas. As pessoas querem fama, as pessoas querem dinheiro, as pessoas querem filhos, as pessoas querem casa, as pessoas querem bens, a gente quer saúde, a gente quer proteção, a gente quer tanta coisa, a gente deseja tanta coisa, a gente anseia tanta coisa. E seria muito bom se a gente descobrisse o que é ter Deus como nosso pastor e não desejar mais nada. Simplesmente saber com toda a confiança que nós estamos nas melhores mãos, que quando Ele é Senhor da nossa vida, nós vamos trabalhar, nós vamos gerenciar nossa casa, nós vamos organizar a nossa família, nós vamos ser a melhor esposa, o melhor marido, o melhor profissional, o melhor filho, vamos fazer aquilo que nos cabe fazer, mas não vamos viver ansiosos, não vamos ficar aflitos, não vamos ficar desesperados, não vamos ficar como uma ovelhinha andando de um lado para o outro. Quando a ovelha confia no seu pastor, ela se acalma, ela deita, ela sabe que Ele vai levá-la a águas tranquilas, a pastos verdejantes.
É isso que Deus faz com a nossa vida. O versículo 2, Davi escreve exatamente sobre isso. Em verdes pastagens, ele me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Me conduz a águas tranquilas. No livro de Abacuque, e também no livro de Lamentações de Jeremias, Jeremias coloca que Deus não tem prazer na nossa aflição. Ele não manda sobre nós a aflição. Ele não tem prazer na nossa angústia. O que ele tem prazer é de nos levar a águas serenas, a águas tranquilas, a pastos verdejantes. Versículo 3 ainda diz assim: ele restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. É muito lindo, não é porque eu mereço, não é porque nós somos bonzinhos, não é porque nós fazemos as coisas certas, não é porque nós acordamos, não, simplesmente pelo amor do nome dele, porque o nome dele é amor. Amor tem nome e o nome do amor é Deus. Alegria tem nome e o nome da alegria é Deus. Paz tem nome e o nome da paz é Deus. Fé, confiança, alegria, determinação, é isso que Deus é isso que Ele quer ser para nós, por amor ao nome dEle, que é o nome sobre todo nome. Deus é sempre bom, Ele é sempre justo, Ele é sempre bondoso, Ele é sempre Senhor, Ele é sempre misericordioso, Ele não tem prazer na sua dor, Ele não tem prazer na sua aflição, Ele não tem prazer em assistir o mundo aprisionado dentro das suas casas, todo mundo amedrontado com a questão do coronavírus. Deus não tem prazer sobre isso. Deus não manda isso sobre a sociedade. Simplesmente nós estamos colhendo resultados de ações humanas, de governos humanos, de pecados humanos. Mas é muito lindo esse salmo, porque no versículo 4 ele diz assim: mesmo quando eu andar por vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, porque tu estás comigo. Mesmo, ainda que, se acontecer, eventualmente. Na verdade, nós temos muito mais dias prazerosos, saudáveis, alegres, felizes, em que a gente sai de casa e volta para casa, em que, graças a Deus, os nossos filhos retornam, dias em que tudo corre bem. E muitas vezes a gente não valoriza, a gente não enxerga os livramentos de Deus, a gente não vê o cuidado de Deus sobre a nossa vida. Nós temos muitos mais dias felizes sobre a face da terra. Nós temos muito mais dias saudáveis sobre a face da terra. Mas há alguns momentos em que a gente passa pelo vale de sombra e morte. Há alguns momentos em que a gente passeia, a gente simplesmente passa. E é exatamente assim. Nós estamos vivendo períodos difíceis. O mundo está vivendo uma pandemia de um vírus que, na verdade, só tem mostrado como nós somos frágeis, como a economia mundial é frágil, como o nosso corpo é frágil, como a nossa saúde pode se comprometer e como podemos até mesmo morrer a partir de um vírus tão pequeno, tão minúsculo, que pode entrar e atrapalhar a nossa respiração e nos levar à falência. A verdade é que nós somos muito frágeis. Nós somos muito menores e frágeis do que uma ovelha que a gente conhece. Mas a gente tem um pastor que, mesmo quando a gente passa por vale de sombra e morte, mesmo quando a gente encara dificuldades ao longo da vida, mesmo quando eventualmente isso acontece conosco, ele diz: ainda que eu ande, ou se eu andar, mesmo quando eu andar, ou eu passar pelo vale de sombra e de morte. É muito interessante porque há uma outra versão que diz pelo vale da sombra da morte. Não é a morte, não é a morte. Mas quando parecer que a morte está perto,
quando a sombra da morte nos cobrir, quando nós passarmos aquelas situações em que o médico diz não há solução, quando a gente encara situações como essas em que não há saída, em que a gente depende unicamente da misericórdia de Deus, situações difíceis, situações de dor, situações de aflição, de morte, morte física, morte emocional, morte de um casamento, morte de um sonho, morte de um projeto, tantos vales pelos quais a gente passa. Mas mesmo quando a gente passa pelo vale de sombra e de morte, a Bíblia diz, eu não temerei. É muito interessante que essa é uma decisão de Davi. Eu não vou temer. Só da gente pensar num vale de sombra e de morte, ou num vale da sombra da morte, só da gente pensar em morte, a gente já treme internamente. Não é algo que a gente fale tão facilmente, a despeito da gente saber que a morte é a grande certeza da vida. Mas a verdade é que o salmista decide, eu não temerei. Em momentos como esse que nós estamos vivendo, é isso que a gente precisa decidir. Eu não vou temer, eu não vou me afligir, eu não vou me entregar. Eu não vou me desesperar, eu não vou me deprimir, eu não vou me angustiar, eu não vou me desesperar, eu não vou ser anulado, eu não vou ser vencido, eu não vou me entregar, eu vou continuar confiando em Deus. E é isso que o salmista declara, não temerei perigo algum, perigo algum. Por quê? Porque Ele, Deus, está comigo. Essa é a grande certeza que a gente tem. A gente pode abandonar Deus. Uma pessoa pode se afastar de Deus. A gente pode, tal qual o filho pródigo, sair da cobertura espiritual, sair de uma igreja onde você era amado, onde você era cuidado, sair da presença de Deus, mesmo bonitinho, sentado num banco de uma igreja. A gente pode estar longe, a gente pode sair, mas Deus está sempre ali, com olhos de amor, esperando a nossa volta, esperando o nosso abraço, esperando que a gente se arrependa, esperando pelo nosso regresso. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Não há nada melhor na nossa vida do que a gente ter a convicção de que nós estamos em Deus e que Ele está conosco. De que nós somos de Deus e que Ele é o nosso Pai, que Ele é Senhor da nossa vida. Ele quer ser, nós é que precisamos nos submeter. Ele quer ser Senhor, nós é que precisamos nos submeter. Ele é Pai e nós é que precisamos nos filiar à família de Deus, deixar que Jesus Cristo nasça no nosso coração para que a gente se torne filho de Deus e que não sejamos apenas criaturas de Deus. Mas o salmista continua dizendo, não temerei perigo algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Às vezes nós que somos evangélicos há mais tempo, a gente costuma muito dizer, quando uma pregação foi mais dura, que a gente levou uma cajadada, porque a gente sempre associa o cajado como se fosse uma coisa ruim. Mas o cajado serve para puxar a ovelha. Serve para trazer a ovelha para perto, serve para tirar a ovelha do meio do espinho. O cajado protege, o cajado cerca, o cajado e a vara acolhem a ovelha. Deixa Deus, se preciso for, puxar você para perto. Permita que o Espírito Santo possa trabalhar na sua mente e no seu coração para que você sempre possa estar perto de Deus, pertinho do pastor, cheirando, sentindo o cheiro do pastor, reconhecendo a voz do seu pastor, desse pastor que é pastor das nossas almas, que é o nosso Senhor Deus e Jesus Cristo, o seu Filho. E aí sim o Salmo segue dizendo, preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. E aqui fala de alegria, fala da unção, fala do cuidado de Deus, fala da honra de Deus sobre a nossa vida. E o último versículo, sei
É uma certeza, é algo que a gente tem que ter convicção. Eu sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão. Há uma versão que diz, elas me seguirão. A bondade e a fidelidade e a misericórdia e as bênçãos de Deus seguem aqueles que amam a Deus, seguem aqueles que estão firmados no seu pastor. A bondade e a fidelidade me seguirão, me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Nesses momentos de coronavírus, muitas igrejas estão fechadas. Muitos crentes estão em casa, nós estamos unidos em fé, fazendo lives, orando juntos. Mas a verdade é que a gente tem que ansiar pela presença de Deus, voltar à casa de Deus, estar de volta com Deus enquanto nós vivermos. Que esse seja um desejo do seu coração e do meu coração. Que a gente esteja sempre ansiando pelos atos do Senhor, pela casa de Deus, pela presença de Deus, enquanto nós vivemos. Que Deus nos abençoe, que o Senhor seja sempre o nosso pastor, que Ele seja sempre o nosso Senhor. E que você saiba que mesmo e quando você estiver passando pelo vale, Ele guarda, Ele cuida, Ele cerca, Ele protege com o seu cajado, com a sua mão poderosa. E as bênçãos de Deus, a misericórdia de Deus vai estar seguindo a sua vida. Não esteja preocupado, você nem precisa olhar para trás. Esteja certo que Ele está abençoando você, protegendo você, cercando você, guardando a sua vida. E o que nos cabe fazer é estar na presença dEle, na casa dEle, enquanto nós vivemos. É lindo porque o Salmo fala o tempo inteiro do pastor. E a última frase é o que nos cabe, que nós possamos estar na casa do Senhor, na presença dEle, todos os dias da nossa vida, enquanto nós vivemos. Que esse seja sempre o desejo do nosso coração. Deus te abençoe, que o Senhor seja sempre o Senhor e o pastor da sua vida, e que você não deseje mais nada a não ser estar na casa do Senhor enquanto você viver, ser de Deus até o seu último suspiro. E aí, depois dele, nós estaremos todos juntos na glória com Deus, porque é isso que Ele nos promete, é isso que Ele tem para nós. Deus te abençoe, que Ele abençoe a sua casa, que Ele abençoe a sua vida, que Ele abençoe você nesses tempos difíceis, mas são nos tempos difíceis que a gente declara, não temerei, confiarei. Eu tenho um Deus que me pastoreia, eu tenho um Deus que cuida de mim, eu tenho um Deus que zela pela minha vida. Deus te abençoe. Se você quiser saber mais sobre nós, visite nosso site em ministeriofronteira.com. Nos encontre nas redes sociais ou faça parte dos nossos cultos todas as quintas e domingos. Que Deus te abençoe.